Você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final. Bem, eu vou descrever em detalhes as merdas que o presidente do Brasil, Lula, já fez de ruim para o Brasil em todos os mandatos como presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula o Molusco, é uma figura política polarizada no Brasil. Durante seus mandatos como presidente de 2003 a 2010 e no atual mandato iniciado em 2023, ele foi alvo de elogios por suas políticas sociais, mas também de muitas críticas. Eu vou detalhar algumas das principais controvérsias, erros e críticas associadas ao governo Lula, divididas por períodos. Bem, no primeiro mandato, 2003 a 2006, número 1, mensalão, um dos principais escândalos de corrupção da história política brasileira. O esquema envolvia pagamentos mensais a deputados para garantir apoio no Congresso. Embora Lula tenha negado envolvimento direto, o escândalo manchou sua administração, resultando na condenação de vários políticos e figuras próximas ao governo. Número 2, falta de reforma tributária. Durante sua campanha, Lula prometeu simplificar o sistema tributário brasileiro, mas sua administração não conseguiu avançar significativamente nesse aspecto, deixando o sistema tributário complexo e oneroso. Número 3, problemas na infraestrutura. Apesar do crescimento econômico, o governo foi criticado por não investir o suficiente na modernização de estradas, portos e ferrovias, o que limitou o potencial de crescimento do país, já que o dinheiro era desviado principalmente para a corrupção. Número 4, falta de reformas estruturais. Houve críticas à ausência de reformas profundas, como previdência e administrativa, necessárias para garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. Segundo mandato, de 2007 a 2010, número 1, escândalo dos cartões corporativos. Envolveu denúncias de uso irregular de cartões corporativos por membros do governo, com gasto elevado e falta de transparência. Número 2, desperdício em projetos do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, embora louvado por sua intenção, foi criticado por superfaturamento, atraso e má execução de obras. Tá aí o dinheiro indo para o ralo. Número 3, apoio a regimes autoritários. Lula foi criticado por manter relações próximas com líderes polêmicos, como Hugo Chávez na Venezuela, o presidente do Irã, Fidel Castro na época de Cuba, um ditador. Muitos questionaram os benefícios dessas parcerias para o Brasil. Então Lula sempre esteve ao lado de corrupto e ditador. Número 4, escândalos na Petrobras. Embora o ápice do escândalo da Petrobras tenha ocorrido no governo Dilma, muitas das irregularidades começaram durante o governo Lula, com esquemas de superfaturamento e corrupção sendo operados na estatal. Para vocês terem uma ideia, o governo Lula e o governo Dilma praticamente quebrou a Petrobras. A Petrobras chegou a ter a maior dívida do mundo de uma empresa listada em bolsa de valores, a maior dívida do mundo. E aí, no governo Bolsonaro, a estatal, a Petrobras, voltou a ter lucro, voltou a ser uma empresa saudável. Número 5, populismo fiscal. No final de seu mandato, Lula aumentou os gastos públicos em um nível que muitos economistas consideram insustentável, prejudicando as finanças do governo e preparando o terreno
terreno para uma crise fiscal. Bem, vou falar agora sobre o terceiro mandato, que é o atual. 2023 até o momento. Número 1, recomposição de gastos públicos. Após assumir em 2023, Lula foi criticado por aumentar os gastos públicos e reverter políticas fiscais mais austeras implementadas no governo anterior, o que gerou preocupações sobre inflação e sustentabilidade fiscal. Você que é dono ou dona de família sabe que não pode gastar dinheiro à vontade, o dinheiro é limitado. Se você começa a gastar além do que você arrecada, você quebra o país, você quebra as pessoas, o poder de compra das pessoas diminui demais e a inflação aumenta muito. Número 2, retrocesso em privatizações. O governo Lula assumiu uma postura contrária a privatizações, revertendo algumas iniciativas do governo Bolsonaro. Críticos apontam que isso pode limitar a eficiência e os investimentos no setor público. Para vocês terem uma ideia, no governo Bolsonaro, várias empresas foram privatizadas, empresas elétricas como a grande empresa Eletrobras, e o governo Lula simplesmente queria acabar com a privatização da Petrobras. Os Correios no governo Bolsonaro estavam dando lucro, agora os Correios está praticamente quebrado. Estão dizendo que os funcionários não vão ter nem 13º. Então, tá vendo o que é um político de esquerda, ditador, que acaba com o país? Então, para quem fez o L, fica a dica. Político de esquerda, a maioria é tudo ditador, é tudo populista. Número 3, gestão de crises ambientais. Apesar do discurso favorável à proteção ambiental, houve críticas de lentidão na implementação de políticas efetivas contra desmatamento na Amazônia. No governo Bolsonaro, a Amazônia estava pegando fogo, saía notícia na Globo todo dia, no Jornal Nacional todo dia, falando do desmatamento, do recorde de queimadas. Agora, no governo Lula, ninguém fala nada. O desmatamento aumentou, as queimadas aumentou, a perda das árvores aumentou, a perda da Amazônia aumentou, mas ninguém fala nada, todo mundo passa pano. Por quê? Porque é um governo que compra a voz de todo mundo. É um governo que cala as pessoas comprando elas. Esse é o governo Lula que vocês votaram. Bem, número 4, relacionamento com o Congresso. O governo enfrentou dificuldades para construir uma base sólida no Congresso, resultando em conflitos e atrasos na aprovação de reformas importantes. Número 5, escândalos envolvendo aliados. A nomeação de ministros e figuras políticas envolvidas em investigações e suspeitas de corrupção gerou críticas sobre a qualidade do governo e seu compromisso com a ética. Número 6, discurso polarizador. O tom adotado por Lula em várias ocasiões foi considerado divisivo, especialmente ao tratar da oposição e da imprensa, o que intensificou o clima de polarização política no país. E aí eu ainda acrescento o número 7, aumento da inflação, aumento do dólar, entendeu? Incerteza política total. País praticamente aumentou demais, 95% quase da dívida perante o PIB. Aliás, 85%. Bem, síntese crítica. Embora havido avanços pequenos em algumas áreas, como redução da pobreza, aumento do salário mínimo e acesso à educação, os governos Lula enfrentaram uma série de problemas relacionados à corrupção, falta de transparência e gestão fiscal. Suas alianças políticas controversas e escândalos envolvendo figuras próximas prejudicaram sua imagem, mesmo entre apoiadores. Por outro lado, muitos
Muitos já argumentam que os problemas não foram exclusivos de seus governos, mas parte de questões estruturais mais amplas no sistema político brasileiro. Eu discordo, eu acredito que o governo Lula e o governo Dilma atrasou o desenvolvimento do Brasil no mínimo de 30 a 40 anos. Se no momento que ganhou Lula lá 2 mandatos e agora o terceiro mandato, e Dilma um mandato e mais 1 ano, tivesse um governo liberal igual o da Argentina, o Milei, com certeza o Brasil seria ali a segunda ou terceira economia mundial. O Brasil estaria voando. Mas aqui já tem voo de galinha. Por quê? Porque é um país comunista, é um país ditador. O Lula é um comunista, é um ditador de merda. Então, bota isso na cabeça de vocês, ok? Gratidão pelo vídeo. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.